Ai ai, tá legal. Vamos lá, só mais essa vez. Após falarmos sobre o nostálgico Homem-Aranha do Tobey Maguire e o espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, chegou a hora da gente falar sobre isso daí. Eu vou ser bem sincero, de todas as adaptações do Homem-Aranha, essa é a minha menos favorita. O motivo disso é a maneira que eles decidiram adaptar o arco dele dentro do CM. E só uma observação, o Tom Holland não tem nada a ver com isso. E como eu sei que muitas pessoas vão discordar de mim por serem apaixonados por tudo que a Marvel faz, eu vou mostrar o meu ponto de vista e falar alguns pontos da história que faz dessa franquia ser a pior adaptação do Homem-Aranha de todos os tempos. Diferente dos outros vídeos, nesse daqui eu vou falar de todos os filmes que o Peter Parker participa e falar alguns pontos que são importantes para minha análise. Então, já que eu falei tudo isso, vamos começar pelo início. Em 2016, pela primeira vez vimos o Homem-Aranha dentro do CM, que ainda era bem imaturo, já que ele tinha ganhado seus poderes há apenas 6 meses. Aqui, Peter tem apenas o seu traje caseiro, que ele fez para conseguir combater o crime nas horas vagas. Mas então, depois que o Tony Stark o recruta, ele dá ao Peter Parker um novo traje muito diferente do que já estávamos acostumados a ver. Porque pela primeira vez o traje do Homem-Aranha tinha aquelas lentes que se mexiam de acordo com a emoção dele. Mas infelizmente não vimos muitos detalhes sobre ele. Mas para nossa sorte, um ano depois tivemos seu primeiro filme solo, que para ser sincero eu até gosto desse filme. Tem um bom arco de história, personagens legais e rende até algumas cenas muito boas. Mas aqui temos um problema, Peter aparenta ser muito dependente do Tony Stark. Mesmo não sendo o protagonista, o Homem de Ferro é o herói do filme. Porque se eu me lembro bem, se não fosse inteligência artificial, Peter nunca ficaria sabendo que o vagalume na bolsa do Ned era uma bomba. E isso é uma coisa que me incomoda no filme quase todo. Aqui o Peter é muito dependente da tecnologia para conseguir ajudar os outros. E isso é tão verdade que até o próprio Peter fala isso no filme. Não, por favor, Sr. Stark, o senhor não entende, é tudo que eu tenho, eu não sou ninguém sem uniforme. Se não é ninguém sem uniforme, não deve ficar com ele, ouviu? Pareço até meu pai. Mas isso até o Tony pegar o traje de volta e ele perceber que o que faz o Peter ser o Homem-Aranha não é o traje, mas ele mesmo. E depois dele conseguir derrotar o Abutre, que só uma observação aqui, tá? Toda a motivação do vilão é por conta do Homem de Ferro, mas enfim. Tudo acaba relativamente bem. Peter volta para a escola e encontra Liz triste porque seu pai está indo para a cadeia. E o fato do Peter ter abandonado ela no baile só piora pro lado dele. Não, pera, o quê? Peter pede desculpas e tudo acaba bem, sem nenhum rancor ou mágoa. Liz o perdoa e vai embora. Depois disso, Tony ainda oferece um traje novo para o Peter. E mesmo Peter tendo recusado a vaga nos Vingadores, ele recebe seu traje antigo de novo. E o filme finaliza com a Tia May descobrindo que seu sobrinho é o Homem-Aranha. E talvez você até chegue a pensar, isso daria uma história muito interessante. Talvez com a Tia May muito preocupada com ele e não querendo que ele fosse o Homem-Aranha. Com medo de perdê-lo, já que anteriormente havia perdido um homem muito importante na sua vida. Mas, não. Mas falamos sobre isso depois. Porque agora vamos para 2018 em Vingadores Guerra Infinita. Que falando sobre o Cabeça de Teia não temos muito o que falar, já que o único momento que importa para a nossa análise é a sua morte. Que vamos concordar aqui que é uma morte muito emocionante. Ver o Peter virar pó abraçando o Tony. Por favor, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Me desculpa. Peter acaba virando pó e só voltamos a ver ele novamente em Vingadores Ultimato. Que sinceramente não tem muito de relevante a não ser novamente pelo final do filme. Que Peter vê o Homem de Ferro morrendo e mais uma vez você pode acabar pensando, agora que Peter perdeu 2 figuras paternas na sua vida, talvez isso o afete mentalmente. E já que não existe mais nenhum Homem de Ferro, ele não vai precisar mais depender do Tony para conseguir fazer sua própria história, não é verdade? Homem-Aranha, longe de casa. Ai meu pai, fazer esse vídeo tá sendo difícil demais. Nesse filme somos introduzidos em um mundo pós-ultimato. Um lugar triste, muito sombrio, por conta que a vida das pessoas mudou drasticamente, já que metade da humanidade virou pó e a outra ficou 5 anos mais velha.
Realmente é um acontecimento que marcou toda a história. O mundo deve estar um caos nesse filme. Só que não. Ai, meu pai do céu, esse filme só me decepciona cada vez mais. Nesse filme, Peter viaja para a Europa, onde a única preocupação dele é conquistar o seu novo interesse amoroso. E detalhe, ele não leva o traje para onde ele vai, porque de acordo com ele... I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man. Mas o que mais me irrita aqui nesse filme é exatamente o que eu disse lá no início, que já que a Tia May sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker, ela talvez não quisesse que ele fosse o vigilante com medo de o perder também. Mas talvez isso acontecesse se ela se preocupasse com ele. Nessa adaptação fizeram a Tia May completamente diferente de todas as outras. Pra você que não sabe, a Tia May é uma senhora de idade, que sofre com dívidas e que ainda tem que cuidar do seu sobrinho. Ela sempre vive preocupada com o Peter, já que depois de perder o homem que ela amava, ela tem medo de passar por isso de novo. Mas nessa franquia não temos nada disso. Ela não se preocupa com o Peter, ela nem mesmo briga com ele de vez em quando. Mas enfim, depois do Peter ter derrotado os elementais, ele dá o óculos do Tony Stark pro Mistério, que adivinha só qual é a principal motivação para ele virar um vilão. Exatamente, o Tony Stark. Mesmo depois de morto, Peter ainda depende dele. Agora até mesmo dependendo até do Rap, que foi ele que ajudou o Homem-Aranha na Holanda. Mas depois de várias horas de filme, Peter derrota o Mistério e pega os óculos de volta. E depois de se encontrar com a Liz, eles ainda se beijam. Pra falar a verdade, a única coisa que eu considero relevante nesse filme são as cenas pós-crédito, e o clarim diário revela a verdadeira identidade do Homem-Aranha. O que me deixa com um pouco de esperança pro terceiro filme, porque aparentemente vai ter a principal coisa que falta nesses filmes do Homem-Aranha. Mas depois de falar cada ponto dessa franquia, chegou a hora da nossa conclusão. E você consegue adivinhar qual é? Exatamente. Peter Parker não tem consequências. Na vida dele, não existe nenhum tipo de dificuldade ou preocupação. É por isso que eu gosto tanto dos filmes do Sam Raimi. Ele mostra exatamente como ser um Homem-Aranha é difícil. É como se os poderes do Peter fossem praticamente uma maldição. A vida de Peter não era para ser algo fácil. É por isso que o Peter, em determinado momento, acaba até desistindo de ser o Homem-Aranha. Ele não faz isso por diversão, e sim porque ele sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é por esses motivos que faz esse Homem-Aranha, pra mim, ser o pior Homem-Aranha da história. Bem, mas onde estão meus aprendizados, não é mesmo? Com certeza, se você já viu Aranhaverso, você aprendeu exatamente o mesmo que Miles aprende. Tantos Homens-Aranhas diferentes e tantas máscaras, tantas versões diferentes juntas serviram para nos mostrar que não importa quem está por debaixo da máscara. Realmente, Peter Parker é o Homem-Aranha, Gwen Stacy é a Mulher-Aranha, Miles Morales é o Homem-Aranha, e eu e você também podemos ser. O Homem-Aranha é um símbolo que representa todos nós. Existem tantas versões diferentes do personagem, seja nos quadrinhos, desenhos, filmes, justamente para nos mostrar que qualquer um pode usar máscara. E é isso que torna o personagem tão especial e relevante. O seu nível de identificação é enorme e é indiscutível, e isso torna o personagem especial e relevante em todas as mídias. Não importa a sua raça, sua classe social, de onde você veio, porque no final das contas, somos todos Homem-Aranha. Chumps.